Aí o que nós vimos em relação a isso, né? Nós vimos o seguinte, que diante dessa crise nós tivemos a oportunidade de ver a manifestação popular. No dia 15 de março, a CUT chamou uma manifestação que nós consideramos aí, me parece que confirmadamente foi abriu uma nova etapa de luta na situação, revertendo a situação de paralisia anterior. E ontem houve uma nova manifestação que foi menor do que a anterior, mas que foi igualmente combativa. Ela só foi menor na realidade porque, por algum motivo aí que a gente precisaria analisar, vou dar algumas indicações, alguns setores que participaram da primeira manifestação procuraram jogar a coisa toda para baixo, né? Mas o que nós pudemos verificar foi o seguinte: no domingo, os coxinhas, a extrema-direita, procuraram realizar uma manifestação, fracassaram total e completamente. Foi o maior fiasco desde que eles começaram a fazer manifestações. Estavam falando para as paredes, ou melhor, estavam falando para a Avenida Paulista vazia. Estava tão vazia que nem parecia domingo. Eu tenho a impressão, eu não estava lá, mas eu tenho a impressão que é o seguinte, que à medida que o pessoal viu que eram eles lá, abriu-se um clarão, o pessoal falou, vamos passear para lá, para cá, e deixa eles falando sozinhos e tal. Porque estava muito vazio, né? Estava muito mais vazio do que o normal. Foi um grande fracasso. Aqui nós temos que entender o seguinte, né? Eu vi pessoas aí tentando, logicamente, justificar esse acontecimento, falando assim, nem todas as pessoas que apoiam a luta contra a corrupção e tal estiveram na avenida. Não, isso não é assim. Isso poderia valer para o ato da CUT. Mas deles não. O ato deles não é uma manifestação popular. Nós não podemos deixar nos enganar pelas aparências. O ato deles é um show. É como se alguém contratasse aí, sei lá, o Iron Maiden para reunir gente na rua. Então, o investimento em propaganda, em levar as pessoas, é um show. Eles não chamam ato que nem por exemplo, um movimento grevista, que você está numa empresa aí, 30% dos trabalhadores são demitidos, o pessoal entra em greve, mesmo que não tenha condições de vencer, etc. e tal. Às vezes entra em greve metade dos trabalhadores, a outra metade não entra em greve e tal. Eles não são assim. Eles não fazem gestos heróicos, eles são um instrumento de propaganda da direita, da imprensa golpista e tal. Então, quando eles fazem um ato, o ato tem que dar certo. Se não deu certo, é porque a situação está muito ruim. Muito ruim mesmo. E é isso que foi revelado no dia 26. Eles se arriscaram aí e bateram a cabeça na parede. Não teve jeito, né? Em comparação, os outros atos foram concorridos, combativos, e há um espírito muito positivo no ato. No ato de ontem, por exemplo, o que mais chamava a atenção, né? Isso é importante para a questão da crise política, e eu acho que há vários sintomas disso que a gente deve dizer, é que o problema fundamental não eram as reivindicações parciais, Previdência, CLT, isso, aquilo, aquele outro. O pessoal que foi no ato para lutar contra o golpe. Nós, nesse sentido, fizemos uma pesquisa de opinião, entre aspas, que é muito mais importante do que essas pesquisas de opinião que fazem, que é a agitação política. Quando você faz agitação política, pela resposta que você obtém, você consegue perceber o que está acontecendo mesmo. A agitação política ela é uma sondagem de opinião. E a nossa agitação política no ato foi extremamente bem sucedida. E ela tinha como palavra de ordem central a luta contra o golpe. Subordinava as outras questões à luta contra o golpe. E a gente pode ver que esse é o sentimento predominante. O pessoal quer lutar contra a reforma da Previdência? Lógico, mas não quer lutar isoladamente contra a reforma da Previdência.
Existe uma compreensão cada vez maior de que a reforma da Previdência, de que a questão da CLT, a questão da terceirização, são todos aspectos do mesmo problema que é o golpe de Estado. Isso daí pode ser comprovado no ato de maneira muito marcante, né? Os companheiros que viram isso daí deveriam depois falar alguma coisa e tal, para mostrar essa realidade. Então, isso daí é o coroamento, digamos assim, da análise da crise política nessa semana. A tendência à luta contra o golpe, ela está se desenvolvendo, digamos assim, a passos largos, a velocidade grande. Ela não está se desenvolvendo mais lentamente. Ela adquire uma característica cada vez mais radical, de luta, de massas, ampla e tudo mais, inclusive popular, dá para perceber isso daí. Uma das nossas palavras de ordem que mais fez sucesso, logicamente, né, é a palavra de ordem que nós distribuímos um adesivo que falava: dia 3 eu vou para Curitiba com Lula. Isso aí o pessoal quase batia na gente para poder pegar o adesivo, né? Quer dizer, se o pessoal estava muito interessado nessa palavra de ordem, é porque o pessoal quer lutar contra a Lava Jato, quer lutar contra o Moro, quer lutar contra os golpistas, quer lutar contra o que aconteceu aqui. A defesa do Lula tem esse significado, né? Isso foi muito marcante.